Fala internet, quem acompanha o canal sabe que na questão de jogatina eu curto muito o mundo dos portáteis. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Quero trazer aqui para vocês o Nintendo Switch Lite, uma versão mais compacta do compacto da Nintendo. Aqui a gente pode estar observando a frente da caixa do videogame. Esse daqui que eu escolhi é na cor azul turquesa, como você pode ver aqui atrás. Também a gente já pode observar a traseira aqui como que é a traseira do videogame, a lateral aqui da caixinha, a outra lateral, a parte de baixo. Finalizando aqui em cima com o nome Nintendo em vermelho, bem bonito. Vamos já abrir para a gente conferir todo o conteúdo. Ok. Aqui de cara a gente abre e já vê o videogame, mas vou deixar ele um pouquinho de lado, um momento muito curto, porque é tão pouca coisa que vem aqui que não tem muito o que se falar. Mas a gente pode já observar aqui que vem apenas alguns pequenos manuais, como esse daqui também. Não sei exatamente o que é isso aqui. Informação de garantia. Agora sim, a questão do manual, ele não é nem muito grande, mas acho que sinceramente não precisa. Quem já mexe com eletrônico, videogame, dificilmente vai ter necessidade de ver isso daqui, até porque ele é muito autoexplicativo. Aqui a gente só tem a fonte dele, a entrada dele é Type-C, e mais nada dentro da caixa. Agora sim vamos conferir o videogame. Poxa, uma das sensações que eu já tenho aqui é na questão do peso. Ele é muito mais leve que a versão anterior, vamos dizer assim. E também a questão do grip, eu acho que ficou um pouquinho melhor. Devido ao Nintendo Switch ser muito largo, você termina tendo uma empunhadura um pouco diferente. Eu tenho aqui para ilustrar, por exemplo, a caixa do meu PlayStation 4. Aí quando eu peguei o Nintendo Switch, o normal, que foi o primeiro, inclusive tem vídeo aqui no canal, foi essa caixa aqui. Olha só, ele parece até o tamanho de uma caixa de sapato. Esse é o tamanho da caixa do Nintendo Switch. Até mesmo também para ficar no mundo das comparações, antes de chegar no tamanho que é do Nintendo Switch Lite, eu tenho essa caixa aqui, por exemplo, do meu PlayStation Vita. Olha só, o tamanho ainda consegue ser um pouco menor. E aí sim, a gente tem a caixa aqui, embora seja um pouquinho mais gordinha, mas questão de tamanho. Agora sim, a caixa do Nintendo Switch, o Lite, para ficar mesmo, só fazer ainda uma comparação, questão de tamanho ainda consegue ser um pouquinho maior do que a caixa aqui do meu iPhone. Dando uma passagem rápida aqui, a gente pode ver as dimensões. Olha só como que está agora aqui. Vamos ver o que mudou aqui em cima de fato. A posição dos botões são a mesma, a saída do ar também continua a mesma coisa, inclusive até o nome aqui, GameCard, mas aqui ele deu uma refinada, ele está um pouco mais arredondado nas pontas, gostei disso. Embora os parafusos aqui continuem aparentes, mas não estraga a estética dele. Na parte aqui da frente a gente pode observar os dois analógicos, a mesma coisa, só mudou a cor mesmo. Por exemplo, nesse azul turquesa, nas outras cores do Nintendo Switch Lite, você tem a cor que acompanha mais ou menos a cor da Shell. Mas aí a gente pode ver aqui, os layouts aqui, tudo a mesma coisa, tudo igual. Aqui na parte de baixo, tirando aqui na furação, né? Aqui na furação ele tem essa pequena diferença aqui, porque agora ele veio aqui para baixo. E o sensor de luminosidade que você tem aqui no Nintendo Switch normal, e já nesse daqui não, você tem que controlar as cores através do próprio videogame. E a saída, como falei para vocês, de áudio, que agora está aqui embaixo. O slot para o cartão de memória você tem ele aqui. Já na versão do antigo, você vê que a gente tinha que levantar esse stand aqui para poder ter acesso ao cartão. E esse é um dos detalhes que o Nintendo Switch Lite ele não tem. Até porque ele é um console totalmente portátil. Acho que a Nintendo não viu sentido em colocar alguma coisa para você jogar ele em pé. Mas eu tenho, por exemplo, aqui o meu Gamepad Pro, vou testar com ele, provavelmente eu acho que vai funcionar. Então, de repente, se você colocar num suporte para ficar estável, você também consegue fazer uso do seu controle. Essa é a traseira do Nintendo Switch Lite e do Nintendo Switch normal. Aí aqui dá para a gente perceber como os Joy-Cons eles são destacáveis. Então você tem essa diferença aqui também, né? Na questão do botão, é praticamente só isso. O estilo dos logos é igual, praticamente aqui tudo é igual. Com a diferença aqui que você consegue destacar e mesmo assim
o Nintendo Switch normal quase chega ao tamanho do Nintendo Switch Lite. Aqui de frente a gente pode observar o Nintendo Switch normal. Opa, já ia colocando do lado errado. O Nintendo Switch normal, a gente tem aqui uma tela de 6.2 polegadas, enquanto no Nintendo Switch Lite a gente tem uma tela de 5.5 polegadas. Olha o tamanho dessa tela. Isso daqui é o tamanho que você tem de tela, por exemplo, aqui no Nintendo Switch normal. Esse é o tamanho de tela que você tem aqui no Switch normal. Olha só, obviamente que questão de largura não, ele é um pouquinho mais largo que o meu iPhone. Mas você vê, ó, olha só, o tamanho de tela. Por mais que eu tenha aqui o Note, tem essa perca de espaço, mas esse daqui é o tamanho de tela que você tem. O mesmo tamanho de tela que eu tenho aqui é o mesmo tamanho de tela que eu tenho no Nintendo Switch normal. A diferença entre esses dois modelos ainda vai além. Esse daqui, ele ainda é compatível com a dock. Tem uma placa aqui que é dedicada para saída de vídeo externo. Já esse daqui não tem essa saída. Então, obviamente, você não consegue usar essa dock, que é um tamanho diferenciais que tem o tamanho da caixa, porque no Nintendo Switch normal você tem aqui essa dock para você poder jogar e carregar o seu Nintendo Switch, jogar ele na televisão e ao mesmo tempo carregar. Você também tem esse grip para você acomodar aqui os seus Joy-Cons. Olha só que facilidade para você conseguir jogar. E aí você consegue jogar tranquilamente na sua TV, ou até mesmo se você quiser jogar com ele usando somente esse acomodador aqui para você deixar ele em pezinho, ó, você consegue colocar ele em algum local e jogar ele mesmo no modo portátil, ou você jogar também na sua TV. Também vem esses straps que eu tenho nem gostando muito desse negócio. Na primeira vez que eu encaixei aqui, eu praticamente quebrei a travinha que tinha do controle. Então você consegue colocar isso daqui, mesmo no PlayStation Move, ou por exemplo no Nintendo Wii, que pede para colocar a cordinha para acomodar aqui para jogar. Eu nunca usei esse daqui. Então, resumidamente, a gente coloca esse negócio aqui, que tá até duro. Nem vou encaixar mais, que eu acho que nem sei se isso aqui entra mais. E também esse lado de cá. Esse aqui já está mais tranquilinho. Ó. Enfim, essa é a posição. É para isso que ele serve. Ó. A gente coloca ele aqui e consegue jogar tranquilamente. Então não tem vantagem nenhuma de ter, por exemplo, o Nintendo Switch Lite. Ele tem um tamanho menor. Não dá para você, por exemplo, jogar na dock. Os controles não são destacáveis. Tem jogos que você não vai conseguir jogar, por exemplo, como o One Two Switch. Então, por exemplo, o Just Dance mesmo, você não vai conseguir jogar ele com a questão de sensor de movimento. Ele não tem o sensor de vibração, e no caso do Nintendo Switch normal, ele tem uma vibração HD. Você consegue sentir, por exemplo, até no jogo do One Two Switch tem um jogo de cubinho de gelo que você vai mexendo, dá pra, pela precisão da vibração que você tem a sensação que tem cubos de gelo realmente ali dentro, e faz uma diferenciação que você consegue saber até a quantidade, por exemplo, de cubos de gelo que você tem ali. Isso você não tem aqui no Nintendo Switch Lite. Então, de fato, compensa. Tem vantagem de você ter, ele só tem desvantagens? Bom, uma das vantagens é a questão dele ser totalmente portátil, como a gente pode comparar aqui. Ele é completamente portátil, dá para você ter um grip um pouco melhor, a pegada dele termina sendo um pouco melhor, ele é mais leve. No Nintendo Switch Lite você tem uma atualização do processador dele, do Tegra. Não é exatamente uma atualização que você tem, por exemplo, que tem nesse daqui. Você tem algumas modificações na API, que termina deixando, no caso, o Nintendo Switch Lite um pouco com uma economização de bateria melhor, uma utilização da bateria um pouco melhor. Por exemplo, no jogo do Zelda, em tese você consegue fazer nesse Nintendo Switch Lite aqui, aproximadamente, eles dizem 6 horas. Pode ser que de repente 5, no meu entender, talvez umas 4 horas e meia no máximo. Quanto você tinha no Nintendo Switch normal, dá para fazer aqui, acho que eu conseguia fazer 3 horas e meia no máximo, colocando o brilho um pouco mais para baixo, para mim conseguir jogar ali em média de 3 horas e meia. Colocando o Zelda, que é um jogo pesado, no caso estou falando do Zelda, e no caso eu não estou falando de qualquer Zelda, mas sim de Zelda Breath of the Wild, um dos melhores jogos de mundo aberto que eu joguei até hoje, um dos melhores jogos do Zelda também que eu já joguei. Cara, uma experiência única em questão de jogabilidade, a história, tudo é muito envolvente nesse jogo. Já fechei ele 2 vezes, estou pensando já em fechar a 3ª vez. Excelente experiência, ainda tenho essa edição aqui especial. Pelo conteúdo que ela tem, fazendo até um paralelo aqui no vídeo, comparado com os tempos de antigamente, que você tinha encarte, tinha tantas coisas, isso daqui era quase o que você vinha padrão nos jogos. Olha isso aqui,
o mapa de Hyrule, meu, questão de riqueza de detalhe, todo o detalhe do mapa você tem aqui, bem como também isso aqui, ó, esse manual. Você vê, ó, antigamente os jogos tinham muitos daqui, não era dessa espessura aqui, mas você sempre tinha uma ilustração mostrando a questão de jogabilidade. Aqui está contando a história do jogo, algo muito legal que infelizmente se perdeu num dos jogos de videogame. Basicamente hoje em dia os jogos é só isso aqui, ó. Você abre, tem somente a mídia e mais nada, no máximo uma arte aqui por detrás. Eu já tive jogo de PlayStation 4 que tinha uma arte por detrás da capa, só que aqui ela vinha azul ou vinha alguma outra cor que não dava para enxergar direito o que tinha atrás. Uma coisa sinistra. Não se faz muito necessário mostrar como que liga, mas eu queria mostrar um vídeo um pouco mais completo referente às diferenças entre o Nintendo Switch normal e esse Lite. Quando você ia configurar o Switch normal pela primeira vez, era um pouco mais demorado, mas devido a ele não ter os Joy-Con separados, e não faz nenhum sentido esse boot de entrada, você tinha muitos mais elementos para colocar, mas aqui a gente vai colocar somente o português, o local que a gente está, América, aceitar os termos, vamos colocar aqui também a cidade, vamos deixar aqui São Paulo, fica mais fácil. Se fosse no outro console, se fosse no outro modelo, aí teria que configurar a questão de Joy-Con. Coloca a Joy-Con, tira a Joy-Con, então termina demorando um pouquinho mais. Mas aqui o processo é um pouco mais rápido. Para quem conhece, para quem não conhece, essa é a tela inicial do Nintendo Switch. Bom, até aqui eu não estou sentindo diferença na experiência do jogo. Até aqui está parecendo a mesma coisa. Eu pensei que talvez pelo tamanho da tela um pouco reduzida, talvez tivesse alguma diferença na jogabilidade. Por exemplo, a experiência que você tem no Nintendo DS, 3DS, por exemplo, que na tela do menor, no XL, você tem os pixels um pouco mais esticados, né? Não fica tão bonito. Agora já no... Ó. Não sei, eu acho que a experiência está sendo a mesma coisa aqui. Acho que não termina mudando em nada não a experiência que você tem, embora os dois rodam no modo portátil os 720p, então mas olha, a questão do grip eu tô achando bem bacana para jogar, tá legal isso aqui, até aqui eu tô gostando da jogabilidade, para você segurar ele, a questão da leveza também conta muito, até porque o material desse daqui é totalmente em plástico, já no outro ele tem a parte de trás em alumínio, o corpo dele é em alumínio, então termina pesando um pouco mais. Bom, gostei, vou fazer mais alguns testes neles, se de repente eu ver que tem necessidade de trazer um vídeo análise, algo do tipo, eu faço um próximo vídeo trazendo essas informações, mas provavelmente ela vai ser baseada na pergunta, na dúvida que você tem referente a esse portátil. Então já coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você acha referente a esse console, se você gostaria de ter ou não, se está dentro do seu perfil, o que você acha desse modelo reduzido, embora seja bem bonito, bem interessante, o que você acha do Nintendo Switch Lite? Coloca aqui embaixo no campo de comentários, e se você também não é inscrito no canal Caixa Beta, aproveita, clica aqui embaixo também para se inscrever, também acompanha do like para avaliar o nosso vídeo, e não esquece também, mais uma vez, deixa aí um comentário. Eu vou ficando por aqui, conhecer mais um pouquinho referente a esse cara. A gente se encontra na próxima. Até lá!